Oremos. Bendito Deus, o nosso Pai eterno, agora vamos estudar a Tua palavra, receber o Teu ensino, mas precisamos da Tua ajuda. Estejas graciosamente iluminando com a presença do Teu Espírito Santo os nossos corações, a nossa mente, de tal maneira que possamos entender a Tua palavra. Assim, venha nos construir espiritualmente na Tua palavra. Abençoe as crianças de igual modo que agora estarão recebendo também da professora Zuleide o ensino. Cresçam elas, ó Pai, aprendendo do Teu amor, da Tua bondade, aprendendo da Tua salvação. Assim venha nos fortalecer em Jesus. Amém. Irmãos, nós passamos já o período chamado a Páscoa. Dias atrás comemoramos o que é chamado de Páscoa. E nela lembramos no domingo, então, a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é um fato que marca, inesquecivelmente marca, e marca de modo bem saliente a história da humanidade. Mas, irmãos, é curioso como nos envolvemos mais com os fatos que marcam a história cristã. Nos envolvemos mais com os fatos do que mesmo com o seu conteúdo. No caso da ressurreição, nos envolvemos mais com o fato histórico do que com o conteúdo que há no ensino da ressurreição de Cristo Jesus. Então, aguardamos sempre os eventos a serem comemorados ano a ano. Assim também a ressurreição de Cristo. Ano que vem, por exemplo, estaremos aguardando no início do ano novamente. Vai chegar a Páscoa, a comemoração da Páscoa, que na verdade cristãos não comemoram Páscoa. Aí chamaram de Páscoa cristã. Mas não tem Páscoa cristã. Não, é que naquela Páscoa judaica, porque os judeus comemoravam a Páscoa, lembrando e reportando para os seus filhos a saída do Egito e a perspectiva da vinda de Cristo Jesus, a vida cristã. Então, cumpriu-se. Nós lembramos, sim, a ressurreição de Cristo. Mas se nos envolvemos somente com os fatos históricos, passou. Já não lembramos mais da ressurreição de Jesus. O texto que fizemos a leitura são palavras de Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo recém-redivivo, o Cristo que reviveu em momentos recentes, procurando os discípulos. O Cristo ressurreto faz para ensinar os discípulos a servi-lo, mas a servi-lo confiando sempre na sua autoridade, no seu poder. Foi um encontro de fato. Sim, um encontro depois da ressurreição. Mas, e daí? Um encontro com instruções que chamam a nossa atenção. Assim, neste encontro nós podemos ver Cristo revelando a sua autoridade sobre as nações, porque Jesus falou com os discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e
na terra. Os discípulos precisavam entender. Então Jesus, ressurreto, chama os discípulos. Vocês precisam colocar isso na mente, no coração. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eles precisavam entender muito bem essa revelação de Cristo antes da ascensão, da volta ao Pai. E nós precisamos entender isso também. Os discípulos, podemos confiar, irmãos, na orientação de Cristo, se cremos em Cristo. Cristo, somente Cristo, pode nos conduzir em orientação no caminho certo da vida. Depois da ressurreição, ele falou então com os discípulos, orientando, e já começa revelando a sua autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, Cristo nunca deixou a sua autoridade antes da sua morte e ressurreição. Ele revelou essa sua autoridade. Ele mostrou o seu poder, esta sua autoridade na realização de milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, ordenando a natureza, ordenando a fúria do mar, os ventos, para acalmar. Os que viam ficavam perplexos com tanta autoridade. Como falar? Depois que Jesus também ensinou as pessoas ali no Sermão da Montanha, como ficou assim conhecido mais tarde, a pregação naquele sermão chamado Sermão da Montanha. As pessoas falavam no encerramento da pregação de Jesus, ele fala com muita autoridade. É diferente dos rabinos que ouvimos, dos escribas, dos fariseus. Ele fala com autoridade. Jesus sempre mostrou a sua autoridade quando ordenou o mar a acalmar. Os discípulos perplexos. Mas quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Quem é este? Agora Jesus dá um passo à frente, porque diz o verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes. De fato, no verso 16 e 17, seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Eles que foram a Jesus. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ele ressuscitou mesmo. Mas Jesus aproxima-se. A iniciativa sempre é de Deus. Ele aproximou-se um pouco mais dos discípulos, como que dizendo, olha, o que eu tenho a dizer neste encontro é precioso demais. Vocês precisam saber disso. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus para aqueles discípulos. Ele dá um passo à frente, chamando a atenção desses discípulos e revela que recebeu essa autoridade. Ele não se autoconstituiu autoridade. Ele disse, me foi dada. Aqui está o conselho da Trindade. Recebi do Pai essa autoridade. Na Trindade eu tenho essa autoridade, ou seja, eu sou Deus. Tenho autoridade nos céus, na terra. É isto que Jesus
faz, ele mostra a sua divindade para os discípulos. Fez assim, para os discípulos seguirem enfrentando o mundo, sabendo que ele é poderoso sobre todas as nações. Foi dada a minha autoridade nos céus, mas também na terra. Dessa forma, a sua missão foi cumprida com a ressurreição. E disse que tem autoridade. Autoridade para dar ordens. Autoridade para suprir o cumprimento, a obediência à sua ordem. A Bíblia nos faz entender que quando Deus nos ordena algo em sua palavra, Ele nos capacita a atender. Deus nunca pede aos seus filhos, Deus nunca ordena à sua igreja algo que não seja capaz da igreja realizar. Não, não. Ele tem autoridade para ajudar, para capacitar e então ordenar a fazer. Ele jamais ordena fazer algo que não possamos fazer. A obediência e desejo de atender a ordem de Cristo é, na verdade, irmãos, a reação, a resposta da nossa fé. Assim, aprendemos: aquele que ordena tem autoridade para mandar e para nos suprir na execução da sua ordem, no atender o seu mandamento. Cristo está presente na proclamação do Evangelho com toda a autoridade. É isto que ele está passando aqui para os seus discípulos e, portanto, a sua igreja, porque no verso 19, depois de falar: é certo que tenho autoridade nos céus e na terra, então, observem, a ordem é esta: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Eu tenho autoridade sobre todas as nações. Cabe à igreja fazer discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente, depois de reivindicar a compreensão e reconhecimento da sua autoridade, Jesus diz: tem uma missão agora. É prioridade na vida da igreja, é prioridade na vida de vocês, discípulos. Tem uma missão a cumprir. Jesus ordenou então a cumprir essa missão. É uma ordem à sua igreja, a pregação do Evangelho Salvador ao mundo. É interessante, irmãos, enquanto estudava esse texto, me ocorreu à mente o seguinte: como tem aumentado igrejas em nosso país. Então, é uma igreja em cada esquina. Ah, mas uma pessoa idealiza e eu quero fazer uma igreja, eu vou fazer uma igreja para mim, a ponto de vir a crítica de que pequenas igrejas, grandes negócios. Mas todos querem fazer uma igreja com suas ideias, bota cada nome mais esquisito, nada a ver com o vínculo eclesiástico. Então, bom, pelo menos é alguma coisa boa que está acontecendo. Diríamos assim: será que não está enganando o povo? E é bom enganar o povo? É igreja por todos os lados, enganações, tem igrejas, mas não tem o Evangelho de Cristo, não tem este conteúdo que Jesus passou aos discípulos: ide, anunciar, proclamar, fazei discípulos, disse, de todas as nações.
Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja deste mundo. Senão, Jesus poderia converter uma pessoa e chamar algo para o céu. Ele deixa aqui. Ah, mas agora eu creio em Cristo e agora a minha vida mudou, eu tenho problemas com os meus familiares que são incrédulos, ou tenho outra maneira de pensar, eu tenho problemas agora com a minha sociedade, eu tenho problemas com o mundo. Permaneça aí, você agora é uma luz a mais no mundo. Para isso eu chamei você. É assim que Jesus fala em sua palavra eterna e não muda. Então, o apóstolo Paulo diz, de certa forma é assim, porque como crerão se não há quem pregue? Mas pregue por quê? Esta é a questão. Qual a relação, então, irmãos, da autoridade de Cristo revelada aqui com a ordem de fazer discípulos? Qual a relação da autoridade de Cristo com a ordem de pregar o Evangelho? Cristo espera que a sua igreja cumpra essa tarefa de fazer discípulos. Alguém diria, mas ele está falando assim com os discípulos naquela época. A igreja de Cristo é formada de discípulos que fazem discípulos. Discípulo é aluno para o Evangelho. Para saber como ganha dinheiro, o banco ensina, os economistas ensinam, tem pessoas para fazer isso. A igreja não. A igreja é para ensinar o Evangelho de Cristo Jesus. É a igreja que fala, a vida é para ser vivida neste mundo, achando o seu sentido real, motivador. Para quando chegar no leito, a hora da morte, não temer, saber que quem ordena, quem orienta, venceu a morte, é o Cristo ressurreto, cuja ressurreição não pode ser somente um fato a ser celebrado, isto sim, mas muito mais que isto, é para ser vivido. A vida acha o seu sentido, o seu propósito, a sua continuidade. Então, irmãos, achamos também a relação que há da igreja com a autoridade de Cristo. Admiramos, meus irmãos, a obra de Cristo. E isto é muito bom. Mas nós não podemos pensar que Cristo se humilhou, entrou então no seu opróbrio, deixou a sua glória, entrou no tempo, o eterno. Isto é a manjedoura, a humilhação de Cristo. É assim que Paulo fala aos Filipenses. Ele deixou, tornando-se servo obediente até a morte, e vai à cruz, morte de cruz, sofrer. Para quê? Para conquistar admiradores? Eu admiro a Jesus. Ele veio para nos redimir. A sua obra não é para ser admirada. A sua obra é redentora. E os redimidos escutam bem a sua palavra quando diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos em todas as nações. É isto que ele diz. E esta sabedoria ele dá para a igreja. Saber se comportar diante do mundo. Não precisa bater de frente com o mundo, com as razões do mundo. Não precisamos bater de frente com os valores do mundo, mas podemos nos colocar neste mundo como igreja
sabendo que aquele que está conosco, nos ajudando, tem toda a autoridade nos céus, toda a autoridade sobre o mundo, sobre as nações. Então nós não podemos ser somente admiradores de Cristo, mas servos, discípulos de Cristo Jesus, para ganhar pessoas, para fazer delas discípulos de Cristo Jesus. Sua obra é assim, e a sua ordem é: ide. A igreja não pode moldar a sua própria missão com atividades somente desejadas. A igreja podia fazer isso, a igreja podia fazer aquilo. Não, a igreja deve fazer o que está pautado no manual para ela fazer, a palavra de Deus, porque é ali que Cristo está agindo. Nós não entendemos, queremos mais, queremos os nossos ideais para que eles sejam realizados no poder de Deus. Não, queremos realizar o poder de Deus, realizar o propósito de Deus, aliás. Aí nós encontramos a ação do poder de Cristo Jesus. Cristo está presente com sua autoridade, está presente no ensino do Evangelho com autoridade. Vamos assim, encerrando esta reflexão, irmãos, do ensino da palavra de Deus, porque no verso 20 Jesus conclui as suas palavras dirigidas aos discípulos, falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Cristo nunca sugeriu nada para os discípulos. Ele mandou. É ordem, é soberania, é o Deus que tem autoridade. Aí ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se de fato nós cremos na pessoa de Cristo Jesus, cremos em seu poder, se de fato cremos na bondade de Cristo, na sua soberania, cremos então nos atributos divinos, cremos também em sua promessa, quando diz, estarei convosco todos os dias, cada dia, estarei convosco até a consumação do século. Falou aos discípulos e dizemos, falou à igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de discípulos de Cristo. Fomos ensinados no Evangelho para ensinar aos que nos cercam. A igreja, então, ela tem o seu catecúmenos. A igreja tem que ter a sua catequese. A igreja tem os seus catecismos para ensinar às crianças, aos jovens, aos adultos, fazendo discípulos. A igreja tem o seu ensino, não por uma mera tradição, mas para fazer discípulos, em obediência a Cristo Jesus. Esse é o trabalho da igreja. Deve ser assim. E Jesus disse, sem mim, olha, nada podeis fazer. Mas ele disse, e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Estarei convosco todos os dias. Então, irmãos, prossigamos assim, crendo e obedecendo a Cristo. Dessa forma, continuaremos seguros nele e certos de estarmos vivendo a vida que ele propicia aos seus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.